Graça e paz, irmãos. Eu queria dizer que é muito bom estar com os irmãos aqui essa manhã, trazendo um estudo, e eu oro a Deus, tenho orado para que seja um estudo abençoado e que a gente realmente possa, como diz no tema, a gente possa se sentir que voltamos a viver. E de que forma a gente vai ver isso, a gente vai analisar logo após as crianças saírem para suas aulas, e os adolescentes hoje vão ficar aqui, tá bom? Enquanto as crianças vão saindo, eu já queria que os irmãos fossem abrindo no segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, a gente vai ler o verso 14 logo, tá bom? Mas, como já dito, eu trouxe aqui um slide simplesinho para a gente poder ir acompanhando. E ele inicia, com a temática maior, voltando a viver. Em que sentido? Aí eu peço a Tabita que passe. E aí aqui a gente vem o primeiro questionamento. É possível o crente, o cristão, ele perder o fervor espiritual? Se algum irmão tiver algum comentário e quiser fazer, se sintam à vontade. Então, é possível perder o fervor espiritual? Você, na sua caminhada cristã, em algum momento você sentiu que isso aconteceu? Você se sentiu, digamos, mais frio, mais afastado, mais distante do Senhor? Ou você acha que você sempre vive numa constância? E aí a segunda pergunta que eu quero que os irmãos realmente reflitam em seu íntimo, realmente se questionem, é: ansiamos um encontro com Deus ou uma troca de favores? Quando a gente vem à igreja, o que é que a gente vem buscar? A gente vem buscar realmente um encontro com Deus, um momento ali nosso íntimo, que apesar da gente estar em comunhão, estar com outros irmãos, a gente vai sentir aquela conexão com Deus, a gente vai estar aqui por Deus ou por uma troca de favores do tipo: Deus, eu vou à tua casa hoje, mas aí o Senhor vai me dar paz, o Senhor vai me dar felicidade, o Senhor vai me dar grandeza, talvez, ou até mesmo, às vezes, a gente é mais profundo. A gente diz: Deus, eu vou à sua casa hoje, Senhor, e em troca, a gente não usa necessariamente essas palavras, mas o sentimento, às vezes, é esse: em troca, o Senhor não me manda para o inferno, porque eu já estou indo à sua casa, então eu já estou fazendo alguma coisa, Então, aqui a gente tem uma troca. Eu faço isso pelo Senhor e o Senhor faz isso por mim. E é claro que não tem problema a gente vir à casa de Deus buscar por paz, buscar por conhecimento. O problema não é esse. O problema é o que tem nos movido. O que nos move a vir à igreja é o encontro com Deus, é a Deus primeiramente, ou é as nossas vontades, aos nossos desejos, aos nossos prazeres, sejam eles quais forem. Porque às vezes quando a gente fala em desejos, a gente sempre pensa nas coisas materiais. Mas às vezes a gente está fazendo uma troca realmente ali num quesito mais emocional, num sentido mais de medo. Então, que a gente possa estar refletindo e tentando buscar a resposta verdadeira de nossos corações. Eu realmente continuo vindo à casa de Deus unicamente por Deus, ou eu venho aqui buscando uma troca? Eu ofereço algo, em troca Deus tem que me oferecer algo, certo? Então, eu peço que Tabita passe mais uma vez. E aí, ali eu trouxe o versículo para os irmãos. Apesar disso, eu pedi que os irmãos abrissem a Bíblia, porque a gente vai dar uma olhadinha no texto mais para frente. Mas vamos ficar de pé para ler esse versículo todos juntos? Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14. Todos juntos. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Podem sentar. Então, eu acredito que seja um versículo bem conhecido. Às vezes, mesmo que a gente se perca ali na ordem, a gente lembra desse versículo. Se eu buscar, se eu me humilhar, se eu orar, a gente lembra, Então,
eu queria que mais uma vez, Tabita, passasse para a gente estar dando uma olhada no contexto. O que é que estava acontecendo imediatamente antes dessa frase ser proferida? Salomão, ele tinha acabado de construir a casa do Senhor. Quando a gente olha o verso 11, diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar, para a casa do sacrifício. Então, a gente vê que Salomão, ele consagra o templo a Deus e, diante disso, ele faz pedidos a Deus. Mas mais para frente a gente vai ver isso, que aí Salomão ele começa a fazer questionamentos a Deus, começa a pedir a Deus com relação à fome, com relação à pobreza, com relação a tantas circunstâncias que muitas vezes são adversas e nos preocupam. E Salomão ele faz esses pedidos a Deus e Deus ele dá uma resposta, que é justamente o que a gente acabou de ler. O versículo 14, Deus diz que sua resposta a atitudes de arrependimento do seu povo será reanimá-lo. E aí, no contexto do Antigo Testamento, essa atitude de reanimar o povo diante do arrependimento, a gente pode ver como um avivamento. Ou, atualmente, a gente pode também classificar como um reavivamento. O avivamento é justamente esse ato, essa atitude de, perante o arrependimento do povo, Deus demonstrar sua graça, demonstrar o seu poder e animar aquele povo diante de qualquer circunstância que seja. Que é justamente o que acontece aqui com Salomão. Porém, com o passar do tempo, com o passar da história, muitas vezes o que é que a gente vê? Visões equivocadas sobre o que seria esse avivamento, o que seria esse reavivamento e o que seria esse ato de Deus animar o seu povo. E a gente precisa evitar esse tipo de visão, esse tipo de pensamento, e a gente tem que buscar as orientações justamente na palavra de Deus, para corrigir qualquer distorção sobre esse assunto, porque é um assunto muito importante, principalmente dentro da igreja, porque muitas vezes a gente escuta um irmão, às vezes a gente é esse irmão que está dizendo, a gente precisa buscar o reavivamento, a gente precisa buscar estar orando mais e tal, mas aí, e às vezes a gente concorda e a gente não tem nem ideia do que realmente é o avivamento, ou então a gente tem uma ideia vaga, e a gente não busca se aprofundar por X motivos. Às vezes é porque a gente não tem pressa naquilo, às vezes a gente tem outros temas que vê como mais vitais, mais importantes. E aí a gente fica com conhecimento básico, com conhecimento ralo. Então, no ensino de hoje, eu quero justamente trazer algumas questões, alguns tópicos para que a gente esteja se aprofundando nisso. E aí, mais uma vez, eu vou pedir que Tabita passe. E aí, ali, a gente tem justamente essas visões distorcidas. O avivamento distorcido. Então, o avivamento distorcido, ele fala que é o quê? É um programa eclesiástico, é emocionalismo, é exibição de dons e é acúmulo de conhecimento. Quando a gente vê esses tópicos ligados ao avivamento, ele normalmente vem muito distorcido. Por quê? Aí a gente vai agora ver cada um deles. Avivamento como programa eclesiástico é vista como obra do homem, dado que esse pode dizer o momento que o Espírito Santo agirá. Aí aqui a gente já vem a primeira questão, o primeiro que é o quê? O Espírito Santo é quem vai agir. Então a gente não tem o poder, a gente não tem o conhecimento, a gente não tem como chegar e dizer, o Espírito Santo vai agir no dia desse congresso, a tal hora, em tais pessoas. A gente não tem como saber disso. Às vezes a gente não espera que o Espírito Santo vá agir, ele age na vida de pessoas, e às vezes a gente quer impor em algum congresso, em alguma campanha, que isso ocorra. E não é correto estabelecer uma data, não é correto a gente predizer o que vai acontecer. Então, a gente não pode ver programas que se intitulam como campanha de avivamento, momento de avivamento, porque a gente não tem essa certeza se aquilo irá acontecer naquele momento, porque isso não é um ato que depende da nossa obra, isso é um ato que depende do Espírito Santo, e o Espírito Santo ele age quando quer e como quer. Mas o avivamento distorcido, ele também diz que para se haver avivamento é preciso o quê? Emocionalismo. As emoções, elas mostram legitimidade do verdadeiro mover de Deus. E muitas vezes, a gente ouve muito isso, muitas vezes a gente é até colocado, digamos, como
crentes que não são realmente crentes ou que não são tão crentes por causa das nossas baixas demonstrações de explosão de sentimentos. Então, para tratar desse tópico, às vezes para o presbiteriano é mais simples de enxergar, porque a gente já tem aquela concepção, a gente já tem aquela construção de que muitas vezes o emocionalismo ele não quer dizer nada. Mas às vezes para uma pessoa de outra denominação, vê esse tópico como algo mais sensível. Porque eles tendem a acreditar, às vezes a gente também tende a acreditar, que as emoções elas vão mostrar a legitimidade do avivamento. As lágrimas elas vão mostrar. Só que a gente tem que se lembrar de uma coisa: nem toda lágrima derramada é sinal de arrependimento. A gente tem que estar com essa concepção de que lágrimas, elas podem lavar sim o nosso exterior, elas podem lavar os olhos do pecador, mas elas jamais vão purificar o coração. Isso quer dizer que se tiver um momento de culto, eu me emocionar, então eu estou sendo falso? Não. Mas só você vai saber o que aquelas lágrimas quer dizer. Só o seu íntimo, só a sua consciência vai poder lhe dizer. O exterior, como Rafael, eu não posso dizer, hoje o irmão fulano passou por um grande momento de encontro com Deus. Às vezes nem foi. Então a gente não pode definir o avivamento como emocionalismo. A gente não pode pautar nisso, não pode se basear nisso como uma prova de um avivamento verdadeiro. Outro ponto é a exibição de dons. A gente não pode ter os dons. A gente não pode ver os dons como algo que mede a maturidade espiritual. O que seria essa maturidade espiritual? Compromisso com a igreja, vida devocional. É realmente a firmeza na palavra de Cristo. Mas por que é errado a gente ver avivamento como exibição de dons? Algum dos irmãos tem alguma ideia? Porque a gente sabe que dons é algo bíblico. Mas por que a gente não pode ver isso como uma prova de avivamento? Sugestões, chutes? Olha só, o exercício dos dons, ele acompanha sim os avivamentos espirituais. A gente vai ver isso. Mas o que caracteriza não é a demonstração desses dons, mas sim o fruto do Espírito. Quando a gente vai ver lá em Gálatas 5, a gente vai ver quais são esses frutos. Se os irmãos quiserem abrir, para a gente dar uma olhadinha rápida. Gálatas 5, 22 e 23 diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aqui a gente vai ver os frutos que o Espírito Santo vai produzir, e é justamente isso que vai caracterizar o verdadeiro avivamento. Porque muitas vezes a gente vai ser pessoas que vamos ter dons, mas não vamos ter frutos nenhum. Então a prática do cristão, ela vai ser vazia. Ela não vai estar demonstrando nada. Ela não vai estar frutificando. Então, por mais que a exibição de dons ela esteja presente nos avivamentos, o que realmente caracteriza são os frutos que o cristão vai oferecer. Que frutos? Justamente esses que a gente acabou de ler. Não adianta nada você ter dons de interpretar línguas, por exemplo, se você não tem amor. É o que Paulo fala. Se você não tem alegria, se você não tem paz, e todas essas coisas são fruto do Espírito, não somos nós. É o Espírito de Deus quem provoca. Então, adiante, a gente vai ver que o avivamento distorcido ele também fala sobre o acúmulo de conhecimento, pois o avivamento faz brotar sede de conhecimento. E realmente, se a gente for parar para pensar, não está errado. Quando a gente é avivado pelo Espírito Santo, quando essa obra ela ocorre, ou até mesmo quando a gente conhece a Deus, a nossa sede por conhecer mais, ela brota. A gente se interessa, a gente quer saber mais coisas, a gente quer se aprofundar cada vez mais e mais. Porém, boa doutrina, ela não é suficiente para nos dar uma boa espiritualidade, que é a mesma questão dos dons. Você ter dons não é suficiente, você tem que ter fruto. Você ter um acúmulo de conhecimento não é suficiente, você tem que ter a prática. É preciso que a mente e o coração sejam alimentados e transformados pelo conhecimento da verdade de Deus. A gente é estimulado sim a conhecer do Senhor
cada vez mais e mais, mas a gente também é estimulado a viver de maneira que o agrade. Não adianta de nada eu conhecer a Bíblia completamente, eu saber versículos, eu saber contextos históricos, se eu não pratico isso, se eu não vivo isso. Então, o avivamento, ele não é só algo externo, ele não é só algo visível, ele é uma transformação interna. Então, a transformação interna, ela tem que ocorrer para que o avivamento ele seja visto como um avivamento verdadeiro. Mas a gente falou aqui mais por alto o que não é o avivamento, ou então as formas de avivamento que muitas vezes são distorcidas, são vistas de forma errônea, seja por questão histórica, de ser distorcido, de às vezes pegar uma coisinha e ir mudando. Mas agora a gente vai ver sobre o verdadeiro avivamento. E aí essa parte eu quero dividir em 2 tópicos, para eu estar vendo com os irmãos, e é justamente agora que a gente volta mais completamente para o texto, para a gente analisar o que é que o versículo 14 ele quer mostrar para a gente, o que é que ele quer trazer de conhecimento para que a gente aprenda e assim possa estar agradando a Deus. Então vamos lá. O verdadeiro avivamento, em primeiro lugar, primeiro tópico, ele é uma responsabilidade humana. Por quê? Aí a gente vai ver parte por parte do versículo. O versículo diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, aí a gente dá uma pausa aqui. Por quê? Só de começo a gente tem, se o meu povo. Então aqui o avivamento, ele é uma condição, primeiramente uma condição, se. Bora iniciar por aqui, se. Então, se ele dá essa ideia de condição, é preciso algo acontecer, é preciso uma ação aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. O pastor Hernandes, ele caracteriza essa parte como a nossa identidade. A nossa identidade são as pessoas que clamam o nome de Deus, que recorrem a Ele. Então, esse versículo ele é totalmente voltado às pessoas que creem em Deus. Não é um versículo para qualquer pessoa. Aqui Deus ele não está se referindo ao ateu, ao agnóstico, ao descrente. Ele está se referindo ao seu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aqui é uma condição ao povo de Deus, fizer o quê? Se humilhar. Se humilhar aqui é uma atitude de humildade, onde a gente reconhece a nossa incapacidade. A nossa incapacidade de quê? De viver, de não pecar. A gente reconhece que por nossas próprias forças, por nossa própria vontade, a gente não é capaz disso. Porque é justamente aquela atitude de, até mesmo quando eu tentar fazer o bem, o meu intuito, a minha vontade não vai ser daquilo. Às vezes eu não estou querendo fazer o bem unicamente por ele ser bem. Mas às vezes para mostrar alguém, para mostrar o pastor, para mostrar alguma pessoa, às vezes para se vangloriar, para se orgulhar. E aí aqui a gente vai ver que é preciso o povo se humilhar, ter a humildade de dizer: Deus, sem ti eu não consigo nada. Deus, eu preciso de ti. Ainda que a gente peque, e vamos pecar, se a gente disser não, eu não peco, é uma mentira. A palavra também diz isso. Ainda que a gente peque, somos o povo de Deus. Mas é nosso dever, e por isso, por sermos povo de Deus, é nosso dever estar preparando o caminho. O caminho para o quê? Para quando o Espírito Santo for agir. É preciso a gente estar se preparando, é preciso a gente estar buscando. Então ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Nessa parte do ir orar, a gente vê justamente a questão do quebrantamento. Por quê? Com o passar do tempo, a gente vê que cada vez mais as pessoas elas estão perdendo a vergonha de pecar. Porque muitas vezes acontece que a gente peca e a gente se conforma com isso. A gente passa a ter discursos do tipo: ah, mas é assim mesmo. Ah, mas os tempos mudaram. Ah, mas não tem como fazer diferente. Só que a gente tem que ter a esperança de que Deus age em sua igreja. A gente não pode ser uma igreja que é conformada com o pecado existindo, coexistindo no nosso meio. Porque, mais uma vez, aqui eu não estou falando para as pessoas no geral, eu estou falando para o povo de Deus. Então, o povo de Deus não pode se conformar em ver pecado dentro da igreja e achar normal, em pensar: eu não vou orar, eu não vou estar pedindo por minha vida espiritual, pela vida do meu irmão, porque acontece, porque não tem como mudar. É preciso a gente ter esperança de que o avivamento, ele
o avivamento genuíno ele vai ocorrer. A gente não pode viver como se a gente não tivesse à espera disso. A gente não pode viver como se o avivamento não fosse algo extremamente necessário na igreja e na vida do cristão. Além da gente se humilhar e orar, Deus também diz, e me buscar. Que eu acredito que só de falar em responsabilidade humana é a primeira palavra que vem à minha mente, não sei a dos irmãos. Buscar. É nossa responsabilidade buscar. E buscar o quê? Uma relação dinâmica. Uma relação na qual eu vou estar me questionando. Eu vou estar me perguntando. Porque muitas vezes algo que eu não cometia no passado, hoje eu posso estar cometendo. E aí eu não posso ter a soberba de pensar que porque eu tenho 5 anos de igreja, eu tenho 10 anos, eu tenho 20 anos de igreja, certos pecados não podem me atingir. Eu não posso ver os pecados e passar um pano e agir como se aquele pecado não fosse algo importante e grande. Todo pecado nos afasta de Deus, eles fazem separação entre nós e Deus. Então a gente não pode simplesmente ver o pecado não confessado como algo que é tolerado. A gente tem que estar confessando os nossos pecados por meio dessa relação dinâmica, de a gente sempre estar parando e se perguntando. A gente não pode ter uma relação estática, uma relação inércia na nossa vida espiritual. A gente tem que estar sempre ali se questionando. Eu estou realmente seguindo os caminhos de Deus? Eu estou errando? Onde eu estou errando? Por que eu continuo a errar nisso? A gente tem que buscar, compreender onde é que estão os nossos erros, as nossas falhas, e não só sentar e aguardar. É claro que aqui a gente tem que confiar em Deus, a gente sabe de todas essas questões, mas aqui eu não me refiro a gente fazer por nossas próprias forças, mas eu me refiro a gente usar a inteligência que Deus nos deu, o pensamento que Deus nos deu para a gente estar analisando as nossas vidas. Para a gente não pensar que porque eu sou uma pessoa salva, eu não preciso estar fazendo uma análise diária das minhas atitudes. Sejam elas quais forem, sejam elas dentro da escola, no trabalho, com a minha família. A relação dinâmica ela tem que estar acontecendo. Eu tenho que estar me questionando se sou casado, se sou casada. Eu estou sendo um bom marido, eu estou sendo uma boa esposa, eu estou sendo um bom filho. Eu estou sendo... Porque essas coisas a gente tende a diminuir, a deixar como plano de fundo. A gente tende a ver o amor pelo próximo dentro da nossa casa como algo não tão importante. Às vezes, quando a gente machuca alguém da nossa casa, a gente pensa, mas é de dentro, é de casa, não tem problema. A gente não pode ter esse tipo de comportamento porque é a gente abafar a palavra de Deus. É a gente não ver ela como ela realmente é. É a gente se contentar em uma relação de inércia. Em pensar, eu machuquei uma vez, não tem problema. Machuco de novo e de novo. A gente não se sentir mais tocado. Quando a gente pratica algo ruim com alguma pessoa, a gente não está tendo essa relação de buscar. A gente está tendo uma relação parada, onde a gente se sente o cristão perfeito, o cristão inerrante, o cristão que às vezes vem para o culto de oração, confessa os pecados, não fala nem quais são os pecados, porque não vem à mente, não sabe se tem pecado mesmo. Então a gente passa a ter até mesmo uma visão sobre nós mesmos equivocada, porque a gente se vê como uma pessoa que está tão íntima de Deus, que não tem mais condições, é como se a gente não tivesse mais essa condição de errar. A gente vai errar e a gente tem que lembrar que a gente vai errar para que a gente esteja buscando não errar. Mas além disso, se humilhar, orar, buscar, Deus também diz, e se converter dos seus maus caminhos. Aqui a gente vê justamente o arrependimento. O arrependimento, ele produz uma decisão. É preciso a gente saber o significado da palavra arrependimento. Ele produz uma mudança de mente, ele produz uma mudança de vida, a gente sabe disso. E ele produz a decisão da gente abandonar a prática do mal, porque muitas vezes a gente se humilha, a gente se reconhece como pecador, a gente diz, eu sou pecador porque a Bíblia diz que eu sou pecador. A gente ora, a gente pede a Deus perdão pelos nossos pecados, a gente busca, a gente fica ali fazendo a análise. Só que aí, nessa hora da análise, eu paro e penso, nossa, eu estou errando muito com relação a isso. Eu estou errando muito com relação àquilo. Eu vou mudar. Mas aí eu não mudo. Porque a gente fica naquela de, eu vou orar, vou pedir a Deus para que mude, para que Deus haja na minha vida. Só que aí eu venho pecando repetidas vezes no mesmo pecado, porque eu simplesmente não busco me afastar dele. A obra divina, ela por si só, ela é suficiente.
Mas aqui a gente está falando da nossa responsabilidade, do nosso dever de cristão. O nosso dever de cristão é o quê? Se eu estou vendo alguma coisa que me contamina, eu paro de ver. Não é preciso Deus mandar algo surreal para que queime sua televisão, seu celular, ou seja lá a fonte que está lhe levando a ver coisas que não deve. Não precisa Deus mandar afastar, às vezes, uma pessoa da sua vida, se você pode simplesmente começar a cortar certas situações com ela, certos assuntos, certas palavras. Então, a gente tem que parar de ver, a gente tem que parar de ouvir, a gente tem que parar de falar e de nutrir coisas que são contrárias à palavra de Deus. A gente tem esse dever, como cristão, de se converter, se afastar dos seus maus caminhos. Qualquer caminho que esteja lhe levando para longe de Deus, você tem que olhar para isso e dizer, eu vou me afastar. Se naquela rodinha ali, sempre que eu chego, vão ter assuntos que não agradam a Deus, eu não frequento mais aquela rodinha. Se eu estou com algum problema relacionado a eu ver algo no celular, eu senti ódio por aquilo, eu senti, ou então um desejo por aquilo, eu tenho que começar a me afastar. A gente tem uma tecnologia imensa hoje em dia e a gente tende a dizer que a tecnologia é algo ruim. É algo ruim se não for bem usada. Você tem artifícios que você pode, se o seu problema está ali com algo tecnológico, você pode bloquear. A gente falava isso no estudo dos jovens. Se você tem problema, por exemplo, com pornografia, atualmente há inúmeras formas de você estar bloqueando aquilo da sua vida. A questão é que muitas vezes a gente não quer. A gente fica orando, Deus, me afasta disso, me tira disso, me dá forças. Só que aí a gente não faz o nosso dever, a nossa parte, de instalar um simples programa de bloqueio, de se afastar daquela roda de fofoca, de parar de nutrir sentimentos de ódio, de rancor no nosso coração. A gente é responsável por clamar a Deus e lhe pedir que o Espírito Santo conduza nossas vidas. Quando a gente vê responsabilidade humana, às vezes esse tema nos deixa meio assim, né? Porque a gente pensa, e a soberania de Deus? A gente às vezes tende a evitar essa palavra, responsabilidade humana. Só que aí vem a questão, a gente evita porque a gente não quer tirar a glória de Deus, ou a gente evita porque a gente quer evitar de ser pessoas que têm responsabilidade na vida. A gente quer ser um cristão que pensa que não tem responsabilidade com nada, que não tem a responsabilidade de orar, que não tem a responsabilidade de estar buscando mais de Deus, de estar se afastando dos seus maus caminhos. É importante eu ressaltar aqui que a responsabilidade humana, ela não ofusca em nada a soberania de Deus, mas ela vem para revelar a nossa dependência. A gente tem o dever de estar orando, de estar se humilhando, de estar buscando, e quando a gente para ver, a gente para e reflete e diz, Deus, eu não consigo sentir. Eu posso fazer tudo isso, mas se eu fizer por minhas próprias forças, eu não vou conseguir. Em algum momento eu vou cair. E seja cair no pecado, seja cair no orgulho, seja cair em diversos patamares. A gente, por meio da responsabilidade humana, da gente ver, eu tenho algo a fazer, a gente também vê que Deus tem o agir. E é por meio desse agir que eu reconheço que, apesar de eu ter os meus deveres como cristão, apesar de eu ter essas atitudes, eu vou fazer essas atitudes por gratidão a Deus. Eu vou fazer elas para que assim eu esteja frutificando. Eu vou agir dessa maneira que está aqui mostrada, porque eu sou o povo de Deus. A minha identidade é essa. Então, a gente não pode permanecer no pecado. A gente não pode ver o pecado e não ver ele como um obstáculo. A gente tem que ver o pecado da forma que ele é. Ele é algo que nos afasta. Ele é algo que não pode habitar juntamente com Deus. Então, a gente tem que estar se afastando dele cada vez mais e mais. É claro que enquanto a gente viver, a gente habitar aqui, a gente tem a consciência de que vamos pecar. A gente não vai ser 100% santo ainda, mas a gente vai buscar a santificação dia após dia. A gente vai estar buscando que o pecado ele não seja algo que eu corro em direção a ele. Está tendo uma fofoca ali, vou lá que eu tenho que saber, eu tenho que ouvir. Não, a gente tem que realmente se afastar. A gente tem esse dever como cristão de estar tendo alguma atitude, de estar tendo alguma ação. O cristão ele não é inércio. O cristão ele não é algo parado. Ele é algo que, além dele ser algo que está em processo, que está em caminhada, essa caminhada ainda é num caminho contrário ao mundo. Então, não é uma caminhada simples. É uma caminhada que muitas vezes as pessoas vão querer te levar na mesma mão que eles estão indo.
Então, a gente tem que ter esses tópicos firmes em nossa mente e lembrar que a gente tem um dever como cristão. A gente não pode ser hipócrita de viver orando da boca para fora, certo? Então, o primeiro tópico, responsabilidade humana. O próximo tópico é que o verdadeiro avivamento é uma promessa de Deus. Aí a gente volta ao versículo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, ele já está fazendo aqui uma ligação. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui é muito claro o que Deus está dizendo. Deus está dizendo que Ele ouve, Deus está dizendo que Ele perdoa e também está dizendo que Ele restaura. Então, aqui está o ponto-chave do nosso momento. Deus, Ele fez essa promessa. Essa promessa, apesar dela ser condicionada, a gente tem uma atitude: se o meu povo se humilhar, eu irei restaurar. Se ele não se humilhar, eu não irei restaurar. É algo que a gente vê nas Escrituras o tempo todo. A gente vê o povo pecando, a gente vê os profetas indo lá, anunciando, e o povo simplesmente deixa passar batido. Vem o quê? Vem o castigo de Deus. Quando esse povo finalmente se arrepende, Deus restaura, porque é uma promessa, Ele não abandona o seu povo. Ele não é como a gente. Deus promete dar vida ao seu povo por meio de uma profunda convicção de pecado, com arrependimento e oração. Então é isso que a gente tem que estar fazendo. A gente tem que estar convicto de que a gente é pecador, mas essa convicção ela tem que vir acompanhada do arrependimento e da oração, porque se a gente não tiver essas atitudes, a gente não vai estar tendo uma atitude verdadeira, uma atitude genuína. Então, se a gente não está genuinamente se voltando para Deus, Ele não irá agir. Ele irá permitir, por meio da sua soberania, que a gente Ele vai permitir que a gente vá nesses caminhos tortuosos, nesses caminhos que muitas vezes vão nos trazer decepção. E aí só quando a gente parar e se lembrar, porque a gente às vezes esquece, quando as coisas estão dando certo, a gente esquece. E aí quando as coisas começam a dar errado, a gente se lembra que existe um Deus que pode me tirar disso, que pode me tirar desses maus caminhos. E tudo isso é a graça de Deus manifestada pelo seu poder. Deus, Ele nos dá uma ordem. No comecinho a gente viu, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar. A nossa ordem é buscar a Deus. Como é que eu busco a Deus? Orando, lendo a sua palavra, vindo à igreja para ter comunhão com os meus irmãos. É assim que eu me fortifico nos seus caminhos. Essa é a minha ordem, é o meu dever. Eu tenho um dever como cristão. E a promessa de Deus é ouvir. Ele promete que irá ouvir. Ele não diz, se você agir como eu estou ordenando, talvez eu aja. Não, Ele vai agir, é uma verdade, e Ele deixa isso claro. E o avivamento, ele vem unicamente de Deus. A gente viu lá no começo, o avivamento ele ocorre pelo agir do Espírito Santo. Então, a gente não pode dizer ao Espírito Santo quando ele vai agir, porque isso é algo que vem unicamente de Deus. Não é o fato da gente estar orando, da gente estar se humilhando, da gente estar buscando, que vai fazer o Espírito Santo agir. Mas é o fato de Deus ver isso, é o fato de Deus cumprir a sua promessa, diante dele ver o seu povo quebrantado, voltado para ele. A responsabilidade humana não tira ou diminui a soberania de Deus. A soberania de Deus ela é única, ela é perfeita, ela por si só basta. E é essa mesma soberania de Deus que permite que Deus olhe para a gente e diga: eu irei agir quando vocês agirem dessa forma. É como se Deus ele estivesse nos dando a fórmula, a receita de quais atitudes a gente deve ter, de quais caminhos a gente deve trilhar, para que assim a gente esteja se afastando mais e mais do pecado. Deus ele está nos ensinando. Aqui a gente tem que ter a visão de um pai ou de uma mãe que chega para os seus filhos e diz: olha, eu não quero que você, por exemplo, vá para a festa tal, porque nessa festa vai ter bebida, vai ter drogas, vai ter confusão. E aí vem a nossa parte. A gente pode ir para essa festa, se frustrar, se tomar decisões erradas, ter consequências imensas. Quando a gente voltar para casa, que a gente se arrependeu, o nosso Pai vai nos perdoar. O nosso Pai divino, o nosso Pai celeste, Ele irá nos perdoar. Mas a gente também pode ouvir os conselhos de Deus e evitar uma série de coisas. A gente pode, por meio do que Deus nos diz,
vê que a gente tem um dever a cumprir, vê que a gente tem uma obrigação a cumprir, uma obrigação feita com amor, não se torna pesada. Então a gente vê, se Deus está dizendo que é para eu orar, que é para eu me humilhar, é porque Ele sabe de todas as coisas. E eu tenho que agir assim para eu estar me afastando do pecado. E se eu me afasto do pecado, a promessa de Deus ela vai ser vindoura. Ele vai trazer essa restauração, Ele vai trazer o perdão. Ele vai trazer as coisas que tantas vezes a gente anseia e vai por caminhos errados. A gente prepara o caminho mostrando que levamos Deus a sério. E Ele promete o avivamento. Eu mostro a Deus que para mim é importante orar. Eu mostro a Deus que para mim é importante ler a palavra. É importante buscar uma relação dinâmica, uma relação onde eu me analiso. Eu vejo se hoje eu estou sendo uma pessoa melhor do que eu fui ontem ou pior. Melhor aqui é muito no sentido de uma pessoa que tem mais intimidade com Deus, que busca essa intimidade. Por mais que falhe, reconheça as suas falhas. Deus cumpre a ordem, eu cumpro a ordem de Deus e Ele cumpre a sua promessa se manifestando. É uma relação de efeito e consequência. O efeito, o ato de eu buscar de Deus, faz Deus se manifestar, porque o avivamento é justamente isso, é a presença manifesta de Deus, é quando Deus se manifesta no nosso meio. A gente sabe que Deus ele é onipresente, Ele está em todo canto, em todo momento, mas o avivamento ele consiste justamente nisso, na gente preparar o caminho, a gente se preparar para que, quando Deus agir, Ele agir em nossas vidas. O Espírito Santo quem provoca isso. Não é uma boa oratória, a persuasão ou um raciocínio claro. Às vezes a gente vê em cultos, em momentos que são muito racionais, muito lógicos, pessoas que falam belissimamente. A gente vê pessoas que têm o poder de persuasão, de lhe dizer é sim, e você saber que é não, e você não conseguir dizer que é não. De tão boa retórica que aquela pessoa tem, de tão raciocínio claro que ela tem. Mas a gente tem que se lembrar que Deus, Ele não é oratória, Ele não é raciocínio claro, Ele não é persuasão. Deus ele é muito além disso, Ele é espiritualidade. Então a gente tem que estar se lembrando disso para que muitas vezes a gente não tenha justamente a ideia errada do avivamento, o acontecimento errado do avivamento. Ah, nossa, mas aquelas pessoas elas choraram, elas se voltaram para Deus, aconteceu isso, isso e isso. Às vezes nem foi, às vezes foi só algo exterior, porque não foi produzido pelo Espírito Santo. Foi produzido por palavras humanas que não foram usadas por Deus, unicamente porque Deus não quis naquele momento, porque aquelas pessoas não estavam preparando o caminho, porque o povo de Deus não estava agindo segundo a vontade de Deus, estava agindo de qualquer forma, estava agindo como pessoas que não levam a sério nem o pecado, nem as ordenanças de Deus. Então, passando mais uma vez, aqui eu trago algumas aplicações para os irmãos, mas deixa eu dar uma recapitulada rapidinha. A gente viu que, a gente leu aqui o livro das Segundas Crônicas, onde Deus ele fala a Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Com isso a gente vê o quê? Avivamento. Ele não é um programa eclesiástico, onde eu boto uma data para Deus agir. Ele não é puro emocionalismo. Lágrimas não irão significar nada se não acontecer algo por dentro. Ele não é exibição de dons, porque os dons por si só não significam nada se não tiver o fruto. E não é acúmulo de conhecimento, porque eu tenho que ter o conhecimento e agradar a Deus. São coisas que andam em consonâncias. Mas o verdadeiro avivamento, além de ser uma responsabilidade humana, onde eu tenho deveres como cristão, que foram os lidos, também é uma promessa de Deus. É uma promessa de Deus, então, ela não vai falhar, ela não vai ocorrer tarde demais, cedo demais. Ela vai ocorrer quando Deus permitir que ela ocorra. Para isso, eu tenho que estar me dirigindo, buscando, me afastando dos meus maus caminhos. Então, as aplicações, irmãos, que eu trago para vocês é que, em primeiro lugar, volte aos braços de Jesus hoje, orando por perdão a Deus. É justamente aquilo, às vezes a gente já pecou tanto na mesma coisa que a gente se envergonha de orar.
Às vezes, assim que a gente comete o pecado, a gente não consegue logo em seguida dizer, Deus me perdoa. Porque eu não sei os irmãos, mas eu sinto uma certa hipocrisia da minha parte. Eu penso, nossa, eu acabei de fazer um negócio, eu acabei de ir pelo caminho errado, eu acabei de falar palavras que eu não deveria falar, eu simplesmente fiz e agora eu já estou arrependida? Será que isso é verdadeiro? Será que Deus vai ouvir essa minha oração? E aí a gente se volta para o texto novamente. O verso 15, Deus diz o seguinte: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Ele falava justamente em relação ao templo, de que se as pessoas buscarem a Deus, Ele vai os ouvir, Ele vai os perdoar, Ele vai os restaurar. Então, não tem isso de... É claro que às vezes a gente precisa de um tempo para a gente fazer a nossa autoanálise com relação ao pecado. Mas não tem isso de, só porque eu pequei, Deus não vai me perdoar. Se eu realmente me arrepender, se eu realmente me voltar para Deus, Ele vai me perdoar. Os maiores avivamentos da história, não só os maiores, todos os avivamentos da história, eles sempre ocorreram por meio da oração. E não é uma coisa mecânica. Então, quando você estiver arrependido do seu pecado, reflita na sua oração. Não só durante o arrependimento, mas todos os dias. Reflita na sua oração. Eu estou fazendo uma oração mecânica, eu estou trazendo aqui repetições, eu estou fazendo a mesma oração todos os dias, porque simplesmente eu não analiso minha vida, ou eu estou tendo uma oração que, por mais que seja um pouquinho parecida com a de ontem, é uma oração sincera, é uma oração que eu anseio por Deus, é uma oração que eu peço esse avivamento no qual eu estou me preparando, na qual eu vejo os meus irmãos se preparando, buscando. Então, volte aos braços de Jesus hoje, não é amanhã, não é quando eu me afastar do pecado, é hoje. E aí eu me voltando a Deus, aí sim eu faço todo o resto. Eu me afasto das palavras torpes, eu me afasto dos sentimentos nutridos com maldade, com indignação. Eu me afasto das fofocas, eu me afasto de tudo que desagrada a Deus, assim que eu voltar aos seus braços. Em segundo lugar, confie nesse perdão que Cristo garantiu para os que se arrependem verdadeiramente. Não fica com pensamentos do tipo, Deus não vai me perdoar. Esse pecado é muito assim. Deus... Não, irmãos, confie no perdão de Cristo, porque Ele nos prometeu esse perdão. Então, para a gente voltar a viver, para a gente voltar a ter vida, a gente tem que confiar em Cristo, tem que confiar no seu sacrifício, que Ele foi eficaz. A gente tem que confiar que o que Cristo fez lá na cruz teve algum significado. E esse significado é justamente da gente ser perdoado perante Deus, mesmo a gente não merecendo. Porque se a gente for parar para pensar se eu mereço o perdão, realmente eu vou dizer eu não mereço. Mas se a gente olhar para Cristo, a gente vai dizer, olha, Cristo me prometeu o perdão. Então, e a gente não usa isso como forma de dar vazão ao pecado, de pecar, porque eu sei que Deus vai me perdoar, mas como forma de, pequei, eu não vou me condenar por causa disso, porque Cristo não me condena. Então, eu vou confiar no perdão dele, porque eu estou arrependido verdadeiramente. Se o irmão não se arrepende verdadeiramente, é outra história, mas se você tem esse arrependimento verdadeiro, de você querer uma mudança na sua vida, então a gente tem que confiar em Deus. E por último, mude radicalmente a sua vida. São as aplicações que elas se juntam. A gente tem que orar por perdão, confiar nesse perdão, mas a gente tem que mudar radicalmente. Não é mudar aos pouquinhos, não é me afastar aos pouquinhos, não é, eu vou continuar, no caso da fofoca, eu vou continuar fazendo fofoca, mas só para o povo de casa. Aí daqui a um mês eu paro de fazer fofoca só para o povo de casa e faço só para minha mãe, que é uma pessoa muito próxima de mim. Não, irmãos, é se afastar totalmente, é mudar radicalmente. Não só com relação à fofoca, mas com relação a todo o nosso ser. Assim como quando a gente conhece a Cristo, a gente se sente impactado. Para a gente ter o avivamento, a gente também tem que ter esse mesmo impacto. Mudar radicalmente, viver novamente. Então, a conclusão que eu trago é: o avivamento, ele é uma promessa de Deus ao seu povo. A gente se lembra, é uma promessa ao seu povo, que está condicionada ao nosso ato de se humilhar, orar, buscar e se afastar dos caminhos que desagradam a Deus. Isso resume o que é o arrependimento, é a graça de Deus em nossas vidas. Por mais que a gente não mereça essas promessas de Deus, Ele nos garante ela. Por quê? Porque Cristo, ele recebeu o juízo que nós merecíamos. E por que ele fez isso? Para que a gente recebesse a graça
que não merecíamos. Então, a gente precisa ter isso em nossas mentes para que a gente veja o sacrifício de Cristo como ele realmente é, para que a gente veja as promessas de Deus como elas realmente são, para que a gente enxergue a Bíblia de modo claro e de modo que a gente se enxergue como cristãos que possuem deveres e que esses deveres eles são possíveis por causa do Espírito Santo, do poder do agir de Deus e da sua soberania, que nos guia, que nos move, que nos inclina para perto dele, ainda que pecadores. Por quê? Porque nós somos o seu povo. E por fim, a soberania de Deus e a responsabilidade humana, elas andam lado a lado. Elas não são contraditórias. A soberania de Deus é o que nos permite, é o que nos dá essas responsabilidades. E as nossas responsabilidades é o que faz a gente perceber cada vez mais claro a soberania de Deus. Quando a gente se enxerga como realmente somos e como Deus realmente é. Não devemos trivializar a nossa responsabilidade. A gente tem que parar com isso, de pensar que, não tem nada que eu possa fazer. Tem atitudes, tem ações, tem mudanças que você pode fazer. Mas a gente também não pode minimizar a soberania. A gente não pode pensar, porque eu sou bom, eu sou capaz, eu por minhas próprias forças tire o eu da sua boca, porque isso vai lhe afastar de Deus. Se você não enxergar Deus como um ser soberano, que essa soberania é eterna, eficaz e necessária. É dessa forma que a gente tem que ver, é dessa forma que a gente tem que enxergar e é dessa forma que a gente tem que se perceber. Amém? Então, eu queria convidar os irmãos para ficarem de pé, para a gente fazer um momento de oração. Por tudo isso, pelo avivamento, para que nas nossas orações elas sejam sinceras e que a gente esteja buscando realmente essa volta ao nosso primeiro amor, ao nosso amor verdadeiro, ao amor de Deus, que a gente esteja cada dia mais ansiando por isso, a gente esteja ansiando que a gente volte a viver, que a gente não viva numa mornidão, onde a gente aceita os pecados, onde a gente vê o pecado como algo que não é evitável. Então, que a gente possa estar orando, a gente possa estar reconhecendo que tem atitudes que a gente deve ter, e a gente também reconhecendo que Deus é o soberano sobre tudo. Então, se Deus nos promete o avivamento, esse avivamento vai acontecer. Mas a gente tem que estar orando, a gente tem que estar buscando, se humilhando e se afastando de tudo que nos afasta de Deus. Então, oremos. Amém e amém. Amém, irmãos. Podeis ir para os vossos lares.